Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Focus Concursos com a professora Carla Kurz. Nós estamos aqui mantendo a nossa tradição de te manter super informado para chegar no dia da prova, pegar o caderno de atualidades e falar, tranquila essa parte, certo? Isso é o que acontece com os alunos que mantêm também aqui a rotina de estudos junto com a gente, né? Tá sempre junto com a gente aqui. E hoje nós vamos falar sobre por que o Amazonas vive uma onda de violência. Você deve ter visto aí, né? Ônibus queimado, confusão e o que tá rolando lá. E claro que, assim como nós temos o costume das nossas aulas de atualidades aqui do Focus, eu darei a notícia para você e depois nós vamos aprofundar essa notícia para você entender o porquê disso. Por que eu falo isso? Porque lá no dia da sua prova, lá nas atualidades, eles vão cobrar de você toda uma contextualização histórica, geográfica. Então eu já faço isso para você não precisar nem pensar muito. Você assiste a aula, já anota, já correlaciona e fica tudo bem. E sabe qual que é o mais legal de tudo isso ainda? Que você não está estudando apenas para a prova de atualidades. Você também estuda para a sua prova discursiva. Pois é, tem muito aluno do Focus Concursos que nem tem atualidades no seu edital, mas que assiste as aulas de atualidades para melhorar o repertório de atualidades para poder escrever lá na redação. Então, você, independente se você está aqui estudando para atualidades, se você está estudando para redação, se está estudando para vestibular, se está somente se atualizando, seja muito bem-vindo, porque hoje a nossa aula tem muitas questões sobre o Brasil, muitas questões sobre política, economia, e é por isso que eu quero que você preste atenção, dê um like nessa aula, e se você achar conveniente, até comenta o que você achou da aula ou do assunto, né? Às vezes é sempre bom saber o que os nossos alunos estão pensando sobre aquilo que a gente fala aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Porque o Ministério da Justiça atendeu ao governador Wilson Lima, né, e confirmou um reforço da Força Nacional no estado após ataques do narcotráfico. Que rolo é esse? Que rolo é confusão esse? Mas olha só, gente. Antes de eu te explicar o que aconteceu com o governador, a Força Nacional e o que o narcotráfico tem a ver com isso, eu te convido a estar ao nosso lado nos principais canais nas redes sociais. Então nós temos lá o YouTube, né, Focus Concursos, nós temos uma playlist, inclusive, de aulas de atualidades. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos uma playlist de aulas de atualidades, maratona lá que vai valer a pena, fique tranquilo, né? Eu garanto isso para você. Além disso, tem aulas dos outros professores aqui do Focus Concursos, dentro daquele nosso plano da democratização do ensino. Então, nós temos muita coisa gratuita, inclusive, no nosso YouTube. Então, vem para cá. Também você pode nos seguir no Instagram, @FocusConcursos. Pode estar autorizado também seguir a Prof. Carla, tá? Está autorizado. Você também pode, né, nos seguir ali, né, no Facebook, no Spotify. Algumas das nossas aulas são transformadas em podcast e estão lá no Spotify gratuitamente, tá? Nós também estamos no Twitter e no LinkedIn, ou seja, tá? Fica aqui do nosso lado, fica que a gente gosta que os nossos alunos estejam aí sempre conosco, tá bom? Então vamos lá para notícia. Após onda de ataques, ministro da Justiça anuncia envio da Força Nacional a Manaus. Então foi aqui, ó, no dia 7 de junho de 2021. Anderson Torres informou ter atendido a um pedido do governo do estado para a tropa atuar por 30 dias na capital. Veículos foram incendiados, agências bancárias depredadas e prédios públicos atacados. Essas vírgulas aqui estão erradas, né? Mas enfim, né? Enfim, né? A professora já dá aquela olhada assim, né? Então, em meio a uma onda de ataques e depredações contra veículos, e também a edifícios em Manaus, e olha só, não foi só em Manaus, foi também em outras cidades. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mapinha de quais as cidades que foram depredadas também. Mas enfim, depois de todo desse furdunço, né, esse alvoroço todo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou então, no início da semana passada, na segunda-feira passada, no dia 7 de junho, que
enviaria as tropas da Força Nacional para o Amazonas, como foi solicitado pelo governador do estado, Wilson Lima, do PSC. Mas, né, é importante que você entenda o porquê que rolou toda essa confusão. Essa crise ocorreu após a morte, tá, de um suposto traficante e no momento em que as tropas da Força Nacional já trabalhavam no Amazonas. A gente já vem acompanhando as tropas ali nessa região, então as tropas já estavam ali, mas com outro objetivo. As tropas da Força Nacional estavam ali para reprimir o desmatamento, né, e o narcotráfico na região. Agora, na esfera política, o governador, que é denunciado à justiça e convocado, inclusive, para depor na CPI da Covid, que aconteceu na quinta-feira, do dia 10 de junho, ele foi recentemente, é bom a gente lembrar disso para você entender todo o esquema, tá? Ele foi recentemente alvo da operação da Polícia Federal, né, por novas suspeitas de desvios na pandemia. Então é por isso que ele foi convocado a depor na CPI da Covid. Então, para você entender melhor esse rolo e confusão, eu preparei essa aula para explicar a crise atual da segurança pública em Manaus e nas outras cidades, tá? Você entender tudo que está acontecendo aí. E eu vou explicar para você também como que o Amazonas se insere num contexto ou no mapa do narcotráfico internacional e vou mostrar outras operações da Força Nacional que estão em curso na região. Ou seja, muitos tópicos da nossa aula que podem virar questões na sua prova. Então, por isso, vai com fé que vai dar certo. Vamos começar aqui. Vamos começar com a crise na região metropolitana, tá? Então, desde da madrugada de sábado para domingo, que foi no dia 6 de junho, diversos ataques já tinham acontecido em Manaus e em algumas cidades do interior. E entre os alvos estavam, por exemplo, uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, um prédio onde funcionava o escritório da prefeitura, que tentaram, inclusive, incendiar, e os prédios do Sinetran, que é o Sindicato de Empresas de... Nossa, é grande demais, vou ter que colar aqui, né? Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, e também uma delegacia de polícia que foram alvejados, tá? Então, nós temos aqui a capa da reportagem, né? O governador do Amazonas diz que pediu apoio da Força Nacional para conter os ataques. Wilson Lima afirmou que fez pedido ao Ministério da Justiça. Em mais uma noite de violência em Manaus, criminosos atacaram UBS, delegacia, sede do Sinetran e caixa eletrônico. Tá? A gente já tem visto isso acontecer, já não é a primeira vez, né? Então, por isso que eu achei relevante trazer aqui, explicar por que isso acontece. Tá? Nós temos aqui o Twitter, né, do Wilson, né? Que colocou: ontem à noite formalizei o pedido ao Ministério da Justiça para o envio dos homens da Força Nacional Amazonas. O objetivo é que reforce o trabalho das Forças de Segurança do Estado, que atuam no combate dos atos de vandalismo que tem acontecido nas últimas horas, né? Então ali hoje, né, nós temos até uma nova política. O Obama já fez muito isso lá nos Estados Unidos, o Trump fez isso, o Bolsonaro faz isso, vários políticos utilizam as redes sociais para se comunicar com os seus eleitores, enfim, com os seus governados, enfim, né? Então aqui é sempre... Por isso que de vez em quando eu trago para você alguns prints do Twitter desses políticos, para você ver como que eles se comunicam com a população, né? E aqui nós temos as cidades que registraram ataques no Amazonas. Então os grupos investem na capital e interior em resposta à morte de um criminoso. Então nós temos aqui Paritins, Rio Preto da Eva, Manaus, Iranduba, Careiro, Manacapuru, e Caruari, certo? São aí as cidades que tiveram aí, que foram atacadas, né? E também foram incendiados, além de tudo isso que eu falo para você, 29 veículos, incluindo ônibus, viaturas de policiais, ambulância, agências bancárias, tudo foram depredadas, né? Então aqui até o Estadão publicou: após onda de ataques, o ministro da Justiça confirma então o envio da Força Nacional ao Amazonas. Como eu falei, né, desde domingo, criminosos têm depredado e incendiado prédios públicos, agências bancárias na capital e no interior. Os ataques seriam uma reação do crime organizado à morte de um suposto traficante de drogas, né? Nós temos aqui a imagem, né, dos policiais militares
percorrendo as vielas e bairros de Manaus após esses ataques ordenados pela facção criminosa Comando Vermelho, né? Segundo aí algumas informações, é por conta do Comando Vermelho. E, como eu falei, né, muita gente, muitos políticos se manifestam pela conta do Twitter, e o Anderson Torres fez a mesma coisa, né? Atendendo a solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima, e visando ajudar o restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado, acabo de autorizar o emprego da Força Nacional em Manaus. O planejamento operacional está sendo definido pela Senasp, né? Então ele aqui se manifestando. Então, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os ataques foram ordenados dentro de um presídio da capital, né? O que a gente já viu acontecer várias vezes em Manaus, né? Em outras capitais também, e são uma represália, então, como a reportagem diz aí, é um suposto traficante da facção do Comando Vermelho, que aconteceu no dia 5 de junho, que foi foi no sábado, né? Então, para você entender aí a sequência. E olha só, após ataques, as ruas de Manaus amanheceram vazias. E, como eles falaram aqui, né, a violência chega ao interior, né? Não foram registrados feridos, né? Mas o transporte coletivo de ônibus foi suspenso no domingo e na segunda-feira, por isso que eu te mostrei essa imagem das ruas vazias. As aulas presenciais nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, foram suspensas, né? Assim também como o funcionamento de diversos órgãos da administração estadual, que também só puderam ocorrer aí remotamente. A gente já está meio acostumado mesmo a trabalhar remotamente, então muita gente acabou trabalhando apenas remotamente. E olha só, você sabe que a gente está correndo nesse momento, nesse momento da nossa história, correndo contra o tempo a vacinar a maior quantidade de pessoas, né? O quanto mais rápido para a nossa economia retomar. E a campanha da vacinação contra a Covid-19 teve que parar na manhã de segunda-feira por conta desses ataques, como registrou aqui, né, o jornal, o G1, do dia 7, né, após onda de ataques. Vacinação contra a Covid é suspensa nessa segunda em Manaus. O funcionamento está mantido na segunda somente na maternidade Moura Tapajós e no serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, né? Então aí para você ver como que atrapalhou todo o andamento da cidade. E olha só, o coronel Luizmar Bonatti, secretário de Segurança Pública do Amazonas, disse assim, ó: o nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não vai ter como tocar capital e interior. Foi sugerido e o governador acatou a decisão de pedir apoio da Força Nacional, tá? Então essa é a notícia. Agora você quer entender melhor por que toda essa bagunça, por que, né, o traficante ou suposto traficante, etc, etc? Olha lá, nós vamos falar sobre o narcotráfico na rota da Amazônia, né, na rota amazônica. Agora você vai entender por que todo esse rolo e confusão, tá? O estado do Amazonas está localizado entre o Peru, Colômbia e Bolívia, e também o estado do Pará, que tem aí uma grande capacidade distributiva, né? Então o Amazonas acabou se tornando parte da rota das drogas andinas, né? A gente conhece aí algumas delas, né? Algumas das passagens, né? Das drogas, enfim, que a gente já falou em outras aulas, mas hoje a gente vai esmiuçar isso. Então, por vias terrestres, a gente sabe que rola, né, que passa o narcotráfico, por via aérea, por via fluvial, todas essas vias passam aí cocaína, maconha, que são vindos do exterior e são distribuídos, sobretudo, do Pará aos demais estados brasileiros, à Guiana e ao Suriname e também para a Europa, tá? Então, assim, não importa se é de avião, se é de caminhão, se é de navio, parte da cocaína enviada dos países andinos para a Europa, para a África e aqui para o território brasileiro, atravessa uma complexa rota de rotas aéreas, rodoviárias, fluviais na Amazônia, né? E por conta disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no mês de maio ou abril, se eu não me engano, publicou uma cartografia do tráfico, né? Eles fizeram lá uma cartilha fazendo o levantamento da dinâmica do transporte da droga nessa região, né? E eles chegaram a algumas conclusões que eu vou apresentar aqui para você, mas uma delas é que o hub
né? O hub aparece, o Pará, né, é o hub do tráfico de drogas ali no norte do país. Só que o que acontece? O estado do Amazonas é a rota para que se chegue até ele, né? Então isso é bem importante. E não é fácil, gente. Olha aqui, dá uma olhadinha na Transamazônica, a situação da Transamazônica. Esse aqui foi o projeto, né, de interligar o norte do Brasil ao restante do Brasil do governo militar, né, a Transamazônica, que corta aldeias indígenas no estado do Amazonas. Mas enfim, né? Então, assim, se o Amazonas é a porta de entrada da droga andina, né? Então, isso você já sabe. Qual que é o estado da porta de entrada? O Amazonas. Então, por ser vizinho dos produtores Peru, Colômbia e Bolívia, o estado ao lado, que é o Pará, né, é protagonizado pelo fácil acesso às demais regiões do Brasil, que é o Centro-Oeste, ao Nordeste e ao Sudeste. Então, assim, é um conglomerado ali, né? Amazonas e Pará. Inclusive, pela localização privilegiada, o estado também possibilita a exportação para a Europa, para a Guiana e para o Suriname. E segundo o Ayala Couto, que é o professor da Universidade do Estado do Pará, que conduziu esse mapeamento que eu acabei de falar, ele disse assim, ó: o Pará é uma área de trânsito obrigatória. Virou o centro da conexão do comércio de cocaína, de origem andina, à medida que o mercado brasileiro cresceu. Talvez isso nos ajude a compreender por que as facções criminosas de São Paulo e Rio passaram a ter influência no estado. E agora você vai começar a entender, né? Aquela questão que nós já conversamos em outras aulas de atualidades aqui, que é a interiorização da violência, a interiorização do crime organizado, né? Por que eles estão fazendo isso? Olha, eles estão tomando conta das rotas das drogas que vêm dos nossos países vizinhos. Falando um pouquinho mais de Pará, e a gente já volta para o Amazonas, né, para não deixar solto aqui, o porto de Vila do Conde, que fica na cidade de Barcarena, ali na região metropolitana de Belém, é onde a droga desemboca, né, antes de seguir para o interior. Então ele vem pelo interior, né, do estado do Amazonas, chega lá no Pará, né, e sai por ali. Então, no começo de novembro, inclusive de 2020, a Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas por via terrestres e marítimas, né, depois de uma apreensão de 1,5 toneladas de cocaína no porto, um mês antes, ou seja, em outubro. Então a droga estava envolta, gente, olha só, por argamassa num container. Mas isso foi o que a Polícia Federal pegou, mas imagina quanto que passa ali. Bom, se você não tem muito bem claro a localização geográfica, as rotas e tudo mais, eu trouxe para você aqui um mapa, né, com as redes hidroviárias do narcotráfico na Amazônia, onde passam ali, né, o skunk, a maconha e cocaína. Eles estão aqui, né, com legendas, você depois pode olhar com calma, né, com calma todas essas áreas, né. Veja que a gente tem a hidrografia, né, que é a rota de transporte fluvial até a marítima, que vai para a Europa, por exemplo, e aqui, ó, como a Suriname e Guiana, que nós estávamos conversando aqui, né. Aí você vai falar assim, mas professora, pelo rio não é muito lento, né, tipo assim, será que não demora demais para... Esse mercado não é muito dinâmico, dá para passar pelo rio? Bom, apesar sim da lentidão do transporte, os rios amazônicos são favoráveis, né, são corredores favoráveis ao tráfico de drogas por conta da dificuldade da fiscalização. Então, para os traficantes, é mais fácil se camuflar, né, nos inúmeros afluentes da ampla bacia hidrográfica do Amazonas, né, do que outras formas, né, de transporte. Então, os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública concluíram que olha só, 16 rios de grandes extensões navegáveis da região, 16, 12 deles vêm sendo usados pelos criminosos. E os mais frequentados, a galera que é aí do norte, né, pode até nos ajudar aí nos comentários, falar aí se isso é realmente comentado aí, mas os rios mais frequentados são o Solimões, o próprio Amazonas, o Uaupés, Içá, Japurá, Envira e Juruá, né, segundo aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas não é somente por hidrovia, obviamente, né, nós temos as redes aeroviárias, né, do narcotráfico na Amazônia, aqui o mesmo tipo de drogas, mas agora por rota aérea, que é transportado então para o Brasil, ó, para a região sudeste, para a região nordeste, né, aqui no centro-oeste, norte, e também para a Europa,
tá? E também para a Europa. Então aqui nós temos essas redes aeroviárias. Então esse levantamento, inclusive eles pegaram um levantamento da Agência Nacional de Aviação, né, que é a ANAC, que autorizou, olha só, o funcionamento de 120 pistas públicas de pouso e decolagem na Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, né? Então, dessas, 26 operam voos regulares diários. E além das pistas públicas, a região conta com 880 aeródromos particulares em fazendas e áreas de mineradoras. Então, né, além daquelas oficiais, você fala assim, nossa, né, será que quando eu estou andando na companhia aérea X, será que tem alguém ali? Talvez sim, efetivamente tenha, né? Mas também tem muitas rotas ali de aeroportos clandestinos e alguns oficiais que são pequenos, né? Também nós temos aqui o mapa com as redes rodoviárias do narcotráfico, né? Também aqui o mesmo tipo de droga, que também é distribuído aí pelo Brasil. Então, segundo o Departamento de Infraestrutura de Transportes, né, existem cerca de 65 rodovias na região amazônica, incluindo as que estão sob jurisdição estadual e federal. Então, dá uma olhadinha aí, PRFs, né? Então, esse mapeamento que eles fizeram identificou que 42 delas são usadas para o transporte de cocaína, skunk e maconha. Então, eu trago uma síntese, né, das redes de narcotráfico da Amazônia, né? Então, aqui ó, a mistura da rota de transporte aéreo, rota de transporte fluvial marítima e rodoviário. Tá vendo, então, aqui, olha, o que o Amazonas, o estado do Amazonas representa, e o Pará também, né? O que esses dois estados representam para o narcotráfico? Bom, então assim, aeroportos de Belém, Macapá, Manaus, Santarém, né, são utilizados como rotas regionais, nacionais e internacionais do tráfico, né? E há ainda as pistas de pouso clandestinas, como eu falei, que atendem ao tráfico de drogas e ao garimpo ilegal da região. Então é nesse contexto que diferentes facções criminosas, como o PCC, que é o primeiro comando da capital, como o Comando Vermelho, como a FDN, né, a Família do Norte, disputam o controle dessa região. Então é nesse contexto aí, imagina quanta grana circula por ali. Olha só, pra você ter uma ideia, em maio desse ano, em maio de 2021, comunidades indígenas do Amazonas e de Roraima, que já são alvos de garimpeiros, sofreram ataques armados por dias. Não sei se você acompanhou, né? Mas aqui o Jornal o Globo até registrou, né, no dia 16/5, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam ações de facções em terra em Yanomami. Grupos paulista e venezuelano estariam infiltrados nos garimpos ilegais em aldeia e podem ter ligação com ataques. Então, por dias eles foram atacados. O Ministério Público, como você viu, né, e a Polícia Federal investigaram essas facções criminosas de São Paulo, da Venezuela, né, por estarem aí envolvidos nesses episódios. Inclusive, os próprios garimpeiros já tinham denunciado, né, que tinham sido alvos de assalto, com uso de lancha, com uso de helicóptero, né, a quilos de ouro que retiraram ilegalmente. Então, além da droga, ainda tem outras questões, né? Então, o professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que também é associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rafael Alcadipani, né, ele disse assim, olha, desde que o PCC passou a controlar a fronteira do Paraguai com o Brasil, 5, 6 anos atrás, as facções passaram a se preocupar em dominar outras rotas, promovendo inclusive uma migração de dinâmicas características do crime organizado de outros estados. Em Manaus, por exemplo, traficantes da facção criminosa Família do Norte se apropriaram de um conjunto habitacional erguido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como fazem facções e grupos milicianos no Rio de Janeiro, né? Então aí, né, nós temos essa situação. E é nesse contexto é que entram as operações da Força Nacional, tá? Porque a Força Nacional foi criada em 2004, é formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros, isso de diferentes estados, tá? Então a Força Nacional de Segurança Pública, ela pode ser solicitada pelo Ministério da Justiça, né, entre outras hipóteses por governadores para atuar numa cooperação com o governo estadual em casos de perturbação da ordem pública e de risco à segurança da população e do seu patrimônio, tá? Então, nesses casos, pode ser chamada a Força Nacional. Na Amazônia,
A Força Nacional atua no combate aos crimes ambientais, isso desde 2018, né, que eu falei que eu explicaria para você. E de lá para cá, o governo vem fazendo prorrogações, né, para manter o efetivo nessa região. Como a gente vê aqui, o jornal do governo brasileiro, o governo federal, no dia 14 de 10 de 2020, o governo prorroga o uso da Força Nacional na Amazônia, a medida vale por 180 dias, estão eles aqui. Né? Então nós temos aí já um tempo, né? E no estado do Amazonas, atualmente, o emprego dessas tropas está autorizado pelo menos em 3 eixos, tá? Incluindo não apenas as ações de proteção à floresta, mas também de repressão ao narcotráfico. E aqui, então, eu vou mostrar para vocês esses 3 eixos. A operação fluvial. Então, o Ministério da Justiça autorizou no início de abril a prorrogação do emprego da Força Nacional da Operação Arpão, primeiro na calha dos rios Negro e Solimões, até pelo menos agosto de 2021. A operação é voltada ao combate contra o crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais. Está aqui, então, a portaria 158 de abril de 2021, né, autorizando aí para você saber de onde eu tirei a informação. Também as unidades de conservação. Em meados de abril, o Ministério também autorizou a permanência da Força Nacional em apoio ao ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, nas ações de proteção ambiental no interior das unidades de conservação federais da Amazônia até outubro de 2021. Então, o objetivo é o combate ao desmatamento, a extração ilegal de minério e madeira e a invasão de áreas federais. Está aqui, então, a portaria 157 de 2021, né, que também autoriza aí a permanência das forças nacionais. E ainda temos a Amazônia Legal, né, que no final de abril, o Ministério autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao IBAMA, né, na Amazônia Legal, a área que engloba esses 9 estados brasileiros, e as ações têm como foco a fiscalização e a repressão ao desmatamento ilegal e aos crimes ambientais, assim como o combate a incêndios, a florestas e queimadas. Está aqui também a portaria 197 de 2021, né, que autoriza aí essa atuação da Força Nacional com o IBAMA, beleza? Bom, olhando tudo isso, né, o Al-Kadipani, né, que a gente acabou de ler aí a frase dele, ele falou que as ações contra o narcotráfico exigem uma articulação entre as polícias estaduais, entre o Ministério Público, a Justiça e também aos países vizinhos, né? O combate ao narcotráfico, ele não acontece se não tiver aí uma operação conjunta internacional, porque ele acontece de forma internacional. Então, por isso que a Polícia Federal é tão importante, ou seja, né, as nossas polícias, a PRF na questão das fronteiras também, né? Então, nós temos aí o Exército também na fronteira. Então, nós temos aí um país, gente, gigantesco, a nossa fronteira com a oeste, né, que são com os países andinos, ultrapassa os 16 mil quilômetros. Então é muita fronteira, muitas dessas fronteiras é com mata, é com área de difícil acesso. Então, assim, o Brasil ainda, apesar do nosso uso de tecnologia e tudo mais, ainda nós precisamos avançar bastante para conseguir impedir o narcotráfico, né? Então, segundo ainda, né, o professor Rafael Al-Kadipani, ele disse assim, ó, chamar a Força Nacional, isso na opinião dele, tá? É uma panaceia, mas o seu efetivo é pequeno, não resolve o problema. Além disso, no norte, não dá para se pensar em articulação de combate ao crime organizado sem incluir o controle das fronteiras, que é responsabilidade das Forças Armadas, né? Então, é isso que eu estava falando agora, né? Essa questão do controle do narcotráfico, ele é bastante complexo, porque você precisa juntar todas as forças nacionais, as forças policiais, enfim, de segurança, para que a gente possa efetivamente combater. Bom, então agora que você já assistiu essa aula, já chegou o momento de você dar o like, claro, né? Já chegou esse momento. Já chegou esse momento também, se você é do norte principalmente, seria muito legal, eu gostaria muito de saber aí como é a vivência nesse núcleo, né? Se isso é sabido por toda a população, desse desejo, né, de muitos, né, de controlar as rotas. Gente, as rotas do narcotráfico geram muita grana,
né? Então, assim, efetivamente, quando a gente olha para as facções criminosas, e essa questão da interiorização do crime, é possível entender a partir desse esclarecimento. Porque às vezes você fica pensando, mas o que será? Por que será que acontece tanta rebelião lá nos presídios de Manaus, né? É porque qualquer coisa que acontece que mexa com alguma das facções criminosas, porque tem 3 pelo menos, né, que são grandes, que têm aí uma grande influência, que estão disputando esse espaço. E isso só falando na questão das facções criminosas, sem outros grupos que também investem nisso, certo? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não se esqueça mais uma vez de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Eu gosto de tê-los perto de mim, né? Todo mundo gosta aqui no Foco de ter os alunos pertinho, para compartilhar aí tudo que a gente tem de melhor para você, certo? Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.